Passado nós já trouxemos várias questões da Fundação Carlos Chagas referentes aos conceitos iniciais de direito tributário, as limitações constitucionais ao poder tributar. E nós vamos, na aula de hoje, dar continuidade a essas questões. A pedidos, né, eu vou acelerar a sequência de temas para que a gente possa usar a última aula para comentar questões que eu vou elaborar, trazendo tópicos, né, na realidade, para serem comentados independentemente de questões, acerca da legislação tributária do Estado de Goiás. Sei que normalmente as pessoas têm um certo medo, né, de enfrentar a legislação local, porque não vão encontrar livros detalhando a legislação local para que haja um perfeito entendimento ao ponto de se fazer uma prova, podendo até fazer uma questão discursiva, fazer uma peça a respeito dessa legislação. Então, dada essa maior dificuldade, atendendo a pedidos que foram feitos tanto no fórum durante a aula passada, quanto pedidos que eu recebi por e-mail, na próxima aula nós vamos nos ater a resolver as questões referentes à legislação goiana, beleza? Sem mais delongas, lembrando que na aula passada nós concluímos até a questão número 17, vou passar aqui para a questão subsequente, a questão de número 18, só localizá-la, questão número 18, que tem o seguinte enunciado. Olha só. A Constituição Federal, em seu artigo 150, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre. Então vem aí as alternativas. Patrimônio, renda e serviços atinentes a tempos de qualquer culto, exceto os dedicados a cultos panteístas ou não monoteístas. Claro que não cabe ao poder público analisar se a religião é monoteísta, panteísta, nada disso, né? Na realidade, a Constituição simplesmente fala tempos de qualquer culto, não cabendo ao poder judiciário ou executivo ou qualquer dos poderes fazer restrição desse tipo, né? Esse tipo de discriminação. Item B, patrimônio, renda e serviços dos outros, inclusive suas autarquias, fundações e empresas, seja em relação às suas atividades essenciais, seja em relação a qualquer outra atividade. 2 erros, né? Em primeiro lugar, a Constituição só imuniza os entes federados, na imunidade recíproca, né? União, Estado, DF, município. Parágrafo 2º do artigo 150 estende a imunidade para autarquias e fundações públicas. E já para esses, exige para autarquias e fundações que a imunidade se aplique somente a patrimônio, renda e serviço vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Aqui está dizendo, seja atividade essencial, seja em relação a qualquer outra atividade. Já é o primeiro erro. Além disso, aqui se diz autarquias, fundações e empresas. Cuidado! Na realidade, a administração indireta tem autarquia, fundação, temos as empresas públicas e sociedades de economia mista. E quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista, as entidades de direito privado, a Constituição não fala em imunidade em local algum. O Supremo Tribunal Federal, fazendo uma verdadeira equiparação, se for ver o voto do primeiro julgado, que foi para o caso dos Correios, né, fez uma equiparação à fundação. Eu não vou discutir aqui esse voto, os fundamentos desse voto, até gosto de fazê-lo, mas num curso intensivo não cabe a gente parar para falar de um tema que já foi vencido, né, que já é vencedor já há bastante tempo. Então o Supremo diz que essa imunidade se estende a empresas públicas e sociedades de economia mista, mas só no tocante àquelas que prestam serviços públicos essenciais de prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado. Com mais alguns detalhes nós vamos comentar numa questão seguinte. Mas vejam só, empresas públicas e sociedades de economia mista, os administrativistas gostam de dividir entre aquelas que prestam serviço público e que exploram atividade econômica. As que exploram atividade econômica não têm imunidade. Não faria sentido o Banco do Brasil e Caixa, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, Caixa é uma empresa pública, terem imunidade para concorrer com o Bradesco, Itaú, Santander. Isso seria concorrência desleal do Estado, fazendo ruir um dos principais pilares do sistema capitalista, que é a livre concorrência de maneira leal. Beleza? Então aqui dizer empresas genericamente, certo? Não pode ser dito. Só para aquelas que prestam serviço público essencial de prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado. E mesmo para autarquias e fundações, não é para atividade essencial qualquer outra atividade. É só para as atividades essenciais, ok? E desde que seja atividade não econômica, obviamente. Item C, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem. Aí basta ler a Constituição Federal, artigo 156 D, que traz a imunidade cultural, que diz que é livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Lembrar sempre da súmula vinculante 57,
que fez com que o Supremo, depois de um longo e tenebroso inverno discutindo a matéria, chegasse à conclusão que o livro e-mail eletrônico também goza de imunidade tributária. Tanto o livro e-mail eletrônico quanto os suportes utilizados exclusivamente para exibir o livro eletrônico. Aí entra o Kindle, por exemplo, leitor de livros, mas é sempre bom lembrar, recordar, que é só aquele dispositivo que só tem o propósito de ler livros. Quando eu falo do Kindle da Amazon, eu lembro que existe o Kindle Paperwhite, que é só para você ler livro, aquele que não emite luz, que é chamado de papel eletrônico. O Supremo raciocinou, ora, se o livro de papel é exibido no papel e o papel, que é o suporte físico, é imune, papel destinado à sua impressão, então o livro eletrônico é imune, o download que você faz do site da Amazon é imune, mas também o papel eletrônico utilizado para exibi-lo. Mas não imunizou tablets, né? Que você pode instalar outros aplicativos. Então tem que ser dispositivo de propósito único, apenas se admitindo algumas finalidades acessórias, como por exemplo acesso a dicionários, beleza? Dicionário, né? Você acessar um dicionário para ver o significado de uma palavra é uma atividade acessória à leitura do livro. Então, embalagem não. Aí depois se fala tempo de qualquer culto no que diz respeito apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades. Aí sim, o 150, parágrafo 4º, quando fala das imunidades da linha B, que é dos tempos de qualquer culto, e C, que é daquelas entidades, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, que atendem os requisitos estabelecidos em lei. Bem, quando fala dessa entidade, diz que essa imunidade só se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais dessas entidades. E aqui, a alternativa D corresponde ao gabarito, e eu quero chamar a atenção do seguinte, cuidado, que quando se fala de União, Estado, DF, município, a Constituição diz são imunes. Certo? Já quando vai para autarquia e fundação, administração indireta, já é imune com restrições. Não pode desvincular, né? Tem que ser só para patrimônio, renda e serviço, vinculado às suas finalidades essenciais, mas chama colher de chá, que não aparece para as outras entidades. Autarquia e fundação pode ser atividade essencial ou as delas decorrentes. Vejam que se afastou um pouquinho do Estado, foi para a administração indireta, não é mais a administração direta dos entes políticos, você já tem uma restrição. Tem que vincular as finalidades essenciais, ou pelo menos as delas decorrentes. Já quando você vai para igreja, partidos políticos, aquela galera toda da linha C, a gente tem que ver que tem que vincular somente as atividades essenciais. Vejam que quanto mais se afasta do Estado, maior é a restrição. A frase é menor, né? Vincular as finalidades essenciais. Mas vincular as atividades essenciais é uma restrição maior do que a frase maior de vincular as atividades essenciais ou as delas decorrentes. Ou as delas decorrentes abre portas para a vinculação a finalidades decorrentes das essenciais. Tá? Então, cuidado com isso. Mas de qualquer forma, aqui estava muito fácil perceber que serviços relacionados com as finalidades essenciais, somente eles serão objeto da imunidade. A alternativa D corresponde ao gabarito, está totalmente correta. A alternativa E, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem, já está errado por aqui, que a gente já viu inclusive na linha C, na alternativa C, que embalagem não goza de imunidade. Sendo que, em relação aos periódicos, a vedação não compreende aqueles que destinam a mero entretenimento e lazer. Essa restrição não existe, tá? O Supremo já disse várias vezes que não cabe análise de conteúdo. Se é periódico, a imunidade existe. Eu sempre lembro daquele caso em que um grupo de fiscalização fez uma autuação de uma banca de revista querendo cobrar ICMS sobre a venda de revistinha de sacanagem. Dizendo isso aqui não é cultura. A imunidade é cultural. Bem, imunidade cultural é uma nomenclatura que a doutrina utilizou para nomear algo que a Constituição não permite distinguir. O que o homem coloca sobre o mundo é cultura. Independentemente de se gostar ou não gostar daquela cultura. Cultura boa, cultura má, seja lá o que for. O Supremo entendeu que não cabe ao poder público fazer distinções de conteúdo. Aliás, os juízes, com suas revistinhas de sacanagem escondidas embaixo dos birôs, decidiram que não cabe essa restrição. Então, não cabe analisar se a publicação é só para entretenimento ou lazer. Se é para entretenimento ou lazer e se enquadra como um periódico, por exemplo, a imunidade é mantida. Beleza? Muito bem. Então a alternativa D corresponde ao gabarito, já a marcamos. Questão número 19, a questão que eu elaborei para analisar a jurisprudência recente, que certamente será cobrada nas provas futuras. A imunidade recíproca beneficia a sociedade de economia mista que prestem serviços públicos estatais essenciais e exclusivos, como, por exemplo, o serviço de saneamento básico. Até aqui,
Eu já vi questão de prova dizendo isso. Eu que completei com isso aqui, tá? Saneamento básico, o que é que acontece? O Supremo decidiu para a Companhia de Abastecimento de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, que ela seria imune, mesmo sendo uma sociedade de economia mista. Aquela foi a primeira vez que o Supremo declarou que uma sociedade de economia mista seria imune. Porque, como eu falei para vocês, o primeiro caso de entidade da administração indireta de direito privado, a primeira empresa declarada imune foram os Correios. E os Correios foram declarados imunes porque o Supremo fez uma equiparação à fundação. Não sei se vocês pararam para pensar isso. Quem dá imunidade é a Constituição. E de onde é que saiu essa imunidade se a Constituição não fala em sociedade de economia mista ou empresa pública imune? É porque o Supremo entendeu que empresa pública, como o patrimônio é 100% público, e ele existe para prestar finalidade, está no seu estatuto, então se a empresa pública presta um serviço público essencial, você tem um patrimônio 100% público vinculado à finalidade essencial do Estado. O que é praticamente o conceito de uma fundação. É um patrimônio que é personificado, tornado pessoa, certo? Que se vincula a determinada finalidade. Então o Supremo disse que equipara-se a fundação quando o serviço ou serviço público é essencial, prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado. Isso foi dito para a fundação e quando veio sociedade de economia mista, opa, peraí. Não tem aí a mesma equiparação, porque sociedade de economia mista, o patrimônio é misto, tem uma participação privada. Mas o Supremo disse, olha, se a participação privada for pequena, a imunidade se mantém. Mais à frente, julgando um caso da Companhia das Docas do Estado de São Paulo, CODESP, o Supremo disse, bem, se a participação estatal é pequena, aí por que seria pequena? Ele chegou mais à frente e disse, olha, basta que o poder público tenha a maioria das ações. Já teve um aluno meu que disse, Ricardo, aí vai ser sempre que toda sociedade de economia mista, o poder público tem a maioria das ações. Não. O poder público tem a maioria das ações com direito a voto, que normalmente são as ações ordinárias. Tá? Para ser imune, tem o poder público ter a maioria do capital todo da empresa. Certo? Então, mantendo a maioria do capital e não havendo finalidade de aumentar o patrimônio do Estado, que é o ente controlador, dos acionistas. Não havendo finalidade de lucro, de aumentar o patrimônio dessas pessoas. Eu mesmo fiquei na dúvida, como assim? Sociedade de economia mista, por ações, não tem finalidade de aumentar, isso ficou meio nebuloso. O Supremo ainda não conceituou exatamente quando estará presente essa finalidade lucrativa e retirando a imunidade. Não conceituou, mas num caso específico ele já disse. Quando a Sabesp de São Paulo, Saneamento Básico, abriu capital social na Bolsa de Valores de São Paulo, né, a B3, Bovespa, e na Bolsa de Valores de Nova York, New York Stock Exchange, quando fez essa abertura, noticiando para todo mundo que seria um bom investimento, ficou claro que ela iria remunerar, teria finalidade também de remunerar seus acionistas e o ente controlador. Aí o Supremo editou uma tese, né, julgando um recurso de repercussão geral, disse que quando houver essa finalidade de aumento patrimonial comprovada, por exemplo, pela abertura de capital em bolsa de valores, a imunidade não existiria. Por isso que eu coloquei aqui, mesmo que negocie suas ações em bolsa de valores e remunere seus acionistas, aí fica falsa, tá? É uma probabilidade de cobrança grande de acordo com essa nova jurisprudência. Vamos para a questão número 20. Diz o seguinte: no tocante à competência tributária, considere a competência tributária, em regra, é indelegável. Item verdadeiro, base CTN, artigo 7º, que diz: a competência tributária é indelegável. Essa competência, que é a parte que é absolutamente indelegável, é o poder de instituir o tributo. Editar a lei institutiva do tributo. Se o ente tem competência para criar o tributo e não edita a lei instituindo, o tributo simplesmente não vai existir. Que é o que aconteceu até hoje com o imposto sobre grandes fortunas. Não existe. Ok? Não cabe aos estados, aos municípios dizer, já que a União não criou, vou criar no seu lugar. Não, essa competência não vai prescrever, não vai ser passada para uma outra pessoa, simplesmente ela é indelegável. O poder público não pode delegar nem expressa, nem tacitamente. Passado o tempo não equivale a uma delegação tácita, ok? Agora, esse mesmo artigo 7º diz que ressalvado, ou seja, pode delegar as funções de arrecadar, fiscalizar e executar. Essas três, em conjunto, são chamadas de capacidade tributária ativa. Pode ser delegada de uma pessoa de direito público para outra pessoa jurídica de direito público, para uma autarquia, por exemplo. Mas a regra é a indelegabilidade da competência. O poder de instituir realmente não é delegado de maneira alguma, como deixa claro o artigo 7º. Então, item primeiro, verdadeiro. O não exercício da competência tributária não a defere
a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Verdadeiro. CTN, artigo 8º. E eu não preciso nem explicar, porque eu acabei de explicar. Eu disse, olha, se o ente que tem competência para instituir o tributo não o faz, simplesmente o tributo não vai existir. Isso não defere a competência para uma outra entidade, diferente daquela que recebeu a competência constitucional. Então isso aqui já acabou de ser explicado e o item aqui também é verdadeiro. Certo? Item 3. Constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo da função de arrecadar tributo. Olha, eu falei que as 3 atribuições, fiscalizar, arrecadar e executar as leis, as decisões administrativas sobre aquele tributo, compreendendo também a execução fiscal, essas 3 funções, em conjunto, são chamadas de capacidade tributária ativa, capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária. Essas daqui podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito público. Para efeito de prova, apesar de algumas controvérsias práticas, para efeito de prova, só pessoas de direito público. Só que esse mesmo artigo 7º, em um dos seus parágrafos, avisa que não configura delegação de competência e, portanto, pode ser feito. Ele diz que não é delegação de competência para dizer que pode fazer. O cometimento da função ou do encargo, ele coloca como encargo, como um ônus de arrecadar tributo para pessoas jurídicas de direito privado. Isso foi colocado no código para permitir uma coisa que é generalizada hoje, que é o pagamento do tributo ser feito nos bancos, na rede bancária. Arrecadar nesse sentido de receber a grana e repassá-la para a conta única do Tesouro. Então não constitui delegação esse encargo, né, o cometimento desse encargo para pessoa jurídica de direito privado. Tá? A única parte que pode passar para pessoa de direito privado é essa aqui, o encargo de arrecadar. Então aqui está dizendo que constitui delegação, então esse item é falso. Então a gente tem o primeiro item verdadeiro, assim como o segundo, terceiro falso, o que mostra que o gabarito é a alternativa D. 1 e 2 são verdadeiros, como está aqui assinalado. Beleza? Vamos adiante, questão de número 21, que diz o seguinte: a obrigação tributária acessória relativamente a um determinado evento que constitui em tese fato gerador de um imposto, alternativa A, não poderá ser instituída em relação ao mesmo fato jurídico por mais de uma pessoa política distinta. Claro que poderá. Porque quando o sujeito vende mercadoria, por exemplo, acontece ao mesmo tempo fato gerador de ICMS pela venda da mercadoria. Se a indústria que está vendendo se é uma indústria que está vendendo, acontece fato gerador do IPI também. Porque o estabelecimento é comercial, porque vende, e é industrial ao mesmo tempo. Tem fato gerador de IPI, a União pode criar obrigações acessórias quanto isso, e de ICMS. A obrigação acessória pode ser criada pelo Estado. Também tem, a União vai se interessar na receita recebida aí, que está sujeita à tributação pela COFINS, PIS/COFINS. Então, cada um, olhando para os fatos geradores de seu tributo, tem competência para estipular as respectivas obrigações tributárias acessórias, tá? Quer dizer que não pode ser instituída em relação ao mesmo fato jurídico, uma mesma venda, por exemplo, por mais de uma pessoa jurídica e política distinta, poderá sim. Tá? Obrigação acessória não poderá ser exigida de quem é imune ao pagamento do imposto. Na realidade, quando falo isso, eu lembro sempre, na época que eu trabalhava na Receita Federal, e que chegou um pastor de uma igreja com a Bíblia não embaixo do braço, ele estava com a Constituição Federal embaixo do braço, reclamando, dizendo, a gente é isento, na realidade ele queria dizer imune, e vocês aqui estão cobrando imposto. Aí quando eu peguei e fui olhar, era uma notificação para ele pagar uma multa porque não tinha entregue uma declaração tributária que a legislação exigia. Eu disse, vocês estão imunes, não é exatamente isento, mas não estão soltos na buraqueira. Esse país tem lei, vocês têm que cumprir. Então a obrigação acessória tem que cumprir. Inclusive é bom que vocês recordem que o artigo 14 do CTN diz quais são os requisitos que têm que ser cumpridos por aquelas instituições da linha C do artigo 156, partidos políticos, fundações, entidades sindicais de trabalhadores e por aí vai. O que é que eles têm que cumprir para que seja efetivamente imune? E o terceiro requisito é justamente escriturar suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de garantir sua exatidão. Então vejam, escriturar a receita e a despesa é obrigação acessória. Então tem que cumprir a obrigação acessória, tanto quem é imune quanto quem é isento. Inclusive o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 175, parágrafo único, diz que a exclusão, né, do crédito tributário não dispensa o cumprimento de obrigação acessória.
certo? E até nos mostra porque o próximo item também é o item que está correto. Pode ser exigido de quem é isento do imposto. Não importa se você pratica fatos imunes, isentos, sujeitos a não incidência, desonerados em sentido amplo. Você tem que cumprir as obrigações acessórias, tá? Não há uma vinculação principal e acessório que um faça com que um dependa do outro. Não é como em direito privado se diz a existência do acessório depende do principal, porque lá se diferencia coisa principal de coisa acessória. Aqui é pelo objeto, a obrigação principal é de pagar, seja tributo, seja penalidade pecuniária. A acessória de fazer certas coisas ou deixar de fazer, como emitir notas fiscais ou deixar de receber de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais. Então, nessa linha, certo? Pode exigir a obrigação acessória mesmo que não exista a obrigação principal. Lembra que existia uma declaração de isento, né? Quem era isento de imposto de renda tinha que entregar uma declaração de isento. Então, veja, você não tinha a principal de pagar o imposto de renda, mas tinha a acessória de entregar a declaração. E aqui, a alternativa C corresponde ao gabarito e o dispositivo que eu citei está aqui, olha, a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependendo da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente. O sujeito às vezes vende uma mercadoria sem pagar tributo porque está isenta, mas tem que emitir a nota fiscal, certo? Que é uma obrigação acessória, beleza? Alternativa D, estamos falando de obrigações acessórias, tá? A obrigação acessória poderá ser exigida de qualquer das pessoas designadas pela lei tributária, que dispõe de informação sobre bens, serviços, rendas ou patrimônio de terceiros, independentemente de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão por aqueles exercidos. A questão não está muito bem redigida. Dá para perceber que o cara quis cobrar aqui, indubitavelmente, foi o artigo 197 do CTN, que não fala genericamente de obrigações acessórias, fala de uma obrigação bem específica, que é a de prestar para o fisco informações que detenham sobre negócio, atividade de terceiros. É um dispositivo que traz um dever de colaboração das pessoas em geral com o poder público. Então aparecem lá bancos, caixas econômicas. Veja, o banco tem que atender requisições do fisco, né? O Supremo até julgou constitucional em ação direta de inconstitucionalidade a lei complementar 105, que prevê a possibilidade do fisco requisitar dados protegidos por sigilo bancário. Certo? Cartórios tem que atender tabeliães, demais eventuais de ofício, tem que atender requisições do fisco. Está lá uma lista de pessoas. Só que esse mesmo artigo 97 tem um parágrafo único dizendo que aquelas pessoas são obrigadas, quaisquer outras previstas na lei, mas não se pode obrigar pessoas que têm dever legal de manter sigilo. Imagina o poder público dizer, aquele cara se confessou. Eu estou desconfiado que ele fez coisa errada. Talvez ele tenha confessado por padre, entendeu que era pecado, então vou pedir para o padre me informar se ele cometeu algum ilícito tributário. Claro que não pode. O padre tem o dever legal, e é legal mesmo. Teve uma questão, por exemplo, por que legal? No caso do padre, o Vaticano tem um tratado internacional com o Brasil que fala da preservação do sigilo, do direito a sigilo. Então aquilo se incorporou ao direito brasileiro com força de lei. Não tem força de lei. Já caiu isso em prova. Eu lembro que caiu em prova, pô, que legal, caiu aqui a incorporação do Tratado Internacional entre a Santa Sé e o Estado brasileiro. Então, quem tem o dever de manter sigilo, psicólogos também, quantos crimes, inclusive tributários, são confessados num consultório de psicólogo. Então, a ideia é essa, não pode ser obrigado a isso. Aqui ficou parecendo que era obrigação acessória genericamente, mas deu para entender que a ideia é perguntar se essas pessoas aqui podem ser requisitadas para prestar informações para o poder público. Não foi muito bem redigido, mas de qualquer forma, com item falso não precisa de redação perfeita. Tá? Vamos lá. Como está falando aqui, dispõe de informações, você vê claramente que o que ele queria é perguntar se pode requisitar informações dessas pessoas. Item E, alternativa E, obrigação acessória não é exigida no caso de não incidência tributária, pois inexiste interesse na arrecadação ou fiscalização tributária para justificar a imposição acessória. Falso, eu falei para vocês que seja com não incidência, seja com isenção, seja com imunidade, que é um dos casos de não incidência, as informações têm que ser repassadas, até para que o fisco as informações, desculpa, as obrigações têm que ser cumpridas, até para que o fisco tenha condições de verificar se aquilo é um caso de não incidência mesmo. Então você tem que fazer declarações, emitir notas para o fisco poder verificar o que efetivamente está acontecendo. Então, a alternativa C, já vimos que corresponde ao gabarito, já a marcamos. Pode exigir de quem é isento cumprimento de obrigações acessórias. Questão número 22. Diz o seguinte. Ao disciplinar matéria atinente às leis, tratados e convenções internacionais e decretos, no início do seu livro segundo, o Código Tributário Nacional estabelece que constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário de sua base de cálculo,
em índice superior ao índice de inflação oficial. Bem, aqui é um item um tanto quanto... Estou batendo aqui, desculpa, sem querer, já bati até no gabarito. É um item tanto quanto controverso, porque o que acontece? O artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele diz que somente a lei pode estabelecer algumas coisas, certo? Entre elas, no item 2, aparece a majoração de tributos, dentre outras coisas, tá? Somente a lei. Aí o que é que aparece lá no parágrafo primeiro? Certo? Parágrafo primeiro, não, parágrafo segundo. Diz que não constitui majoração para os efeitos previstos nesse artigo. Para que efeito? Para exigir lei, né? Porque o dispositivo diz lei para majorar, inciso 2. Então não é majoração para efeito de exigir lei a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Certo? De forma que, pelo que está escrito no CTN, o CTN só fala disso. Pelo que está escrito no CTN, aqui está dizendo, no início do seu livro segundo, estabelece que. Então o CTN diz que a atualização do valor monetário da base de cálculo não é majoração. Então, indiscutivelmente, do ponto de vista do CTN, do que está escrito, o item aqui é falso. Indiscutivelmente. Tá? É a questão blindada, segundo está disposto no CTN. Ponto. Agora, tomem cuidado com a súmula 160 do nosso Superior Tribunal de Justiça. Súmula muito cobrada em prova. Que discutiu aquelas atualizações do valor da base de cálculo do IPTU. De vez em quando o prefeito vai lá e edita um decreto e atualiza o valor dos imóveis. Porque esse valor aumentou o IPTU. Mas o STJ analisou o seguinte, olha, atualizar monetariamente não é aumentar. Se seu imóvel valia 200 mil reais, naquele ano houve inflação de 10%, e o imóvel agora está valendo 220, seu imóvel não aumentou de valor. É porque o valor intrínseco do seu imóvel não consegue mais ser representado pelo número de 200 mil. A moeda se desvalorizou e agora o número que representa o valor daquele imóvel é 220 mil. Então isso não é aumento. Lembra quando o pessoal, em qualquer categoria, quando entra em greve, quero 15% de aumento. Aí se o poder público disser, ou o empregador disser, eu dou 10 porque foi a inflação. Cara, se você me der 10, aí não é aumento. Eu vou continuar comprando a mesma coisa, não vou ter aumento do meu poder de compra. Isso não é aumento, é só recomposição das perdas inflacionárias, como dizem logo imediatamente os sindicatos. Certo? Então, atualização do valor monetário da base de cálculo não é aumento. Agora, na súmula 160, o STJ raciocina o seguinte, olha, cuidado, a gente está dizendo que ele pode atualizar monetariamente a base de cálculo por decreto, porque se não é aumento, pode ser feito por decreto. Só que a gente tem que tomar cuidado para o sujeito não dizer, eu estou só atualizando e colocar um índice de atualização maior do que a inflação, que aí não é atualizar, é aumentar. Se atualizar é só ter inflação. Então a gente está na súmula dizendo assim, é defesa ao município, ou seja, é proibido, atualizar o IPTU mediante decreto em índice superior da inflação oficial. Por quê? Porque você vai ver nos votos que se for superior à inflação oficial é aumento. Então, na realidade, a atualização em índice superior ao índice da inflação, na prática, o Supremo considerou que é aumento, que não é atualização. Tá? Então, é o raciocínio que fundamentou a súmula 160. Mas quem elaborou essa questão claramente olhou para o CTN. A atualização do valor monetário da base de cálculo não é aumento. Não sendo aumento, não precisa de lei. CTN não perguntou de acordo com a jurisprudência, mas a jurisprudência caminha no sentido de que se ultrapassar o valor monetário não é nem atualização, não seria sequer atualização, certo? Por isso gerou controvérsia a questão por conta desse detalhe. Mas dá para perceber que é falso, que ele perguntou o que está escrito no CTN, e o CTN não fala do índice, tá? Item 2. Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa e de redução de penalidades. Verdadeiro. Também está lá escrito no artigo 97, está entre as matérias que estão submetidas ao princípio da legalidade. Lembrar, o crédito tributário faz parte do patrimônio público. A penalidade, multa, também faz parte do patrimônio público. Para você reduzir e dispensar, está abrindo mão do patrimônio público. Isso só pode ser feito por lei. Não pode a autoridade administrativa fazer, tá? Então só lei. Item 3. Cabe à legislação tributária em relação às taxas estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e da acessória. Aqui não é só quanto à taxa, é para todos os tributos. Cuidado. O CTN diz, cabe à lei definir fato gerador da obrigação principal.
de pagar, seja tributo, seja penalidade pecuniária. Lei. Quando ele vai falar da acessória, ele diz que cabe à legislação. Isso abre espaço para que atos infralegais criem obrigações acessórias, ao arrepio dos constitucionalistas mais ortodoxos, que dizem ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Não separa a obrigação principal acessória a nada. Certo? Só que, como a obrigação acessória serve para garantir o cumprimento da obrigação principal, parte da doutrina aceita. Diz assim, olha, o decreto não serve para dizer como a lei será fielmente cumprida, então o decreto pode criar obrigações acessórias para garantir o cumprimento da obrigação principal. Não vão no outro caminho, não. Se cria a obrigação acessória de emitir nota fiscal para garantir o fiel cumprimento da obrigação de pagar imposto. Porque quem emite a nota fiscal não vai ter como esconder do fisco que o fatiador do imposto aconteceu. Tá? Então, nessa linha, a gente tem que lembrar que a obrigação principal é na lei, em sentido estrito. Lei ou ato com força de lei, como é o caso de medida provisória. Acessória é que está na legislação. Aqui colocar que as duas estão na legislação para as taxas. Não importa se é taxa, imposto, para qualquer tributo, vale a ideia de que a obrigação principal tem que estar na lei. Tá? Item 4, somente lei complementar pode fixar as alíquotas de impostos. Não, se o imposto pudesse ser criado por lei ordinária, todos os aspectos da lei, daquele imposto, serão disciplinados na lei local quando criar o tributo. Vai disciplinar todos os aspectos, serão disciplinados na lei ordinária local. Fatiador, base de cálculo, alíquota e contribuintes. Mas aqui eu tenho certeza que o examinador pensou em uma outra coisa. Atirou no que viu e acertou no que não viu. Ele pensou em outra coisa. É porque quanto a todos os impostos, não no momento da instituição do tributo, mas para todos os impostos, tem que haver uma lei complementar de caráter nacional, definindo fatiador, base de cálculo e contribuintes. Eu tenho tranquilidade para dizer para vocês, fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, sem nem ter lido a legislação de Goiás, porque não pode ser diferente. Ele é considerado ocorrido no momento da saída da mercadoria do estabelecimento comercial, porque a Lei Candir, a Lei Complementar 87, diz isso. Tem que estar em lei complementar nacional. O Estado não pode contrariar isso. Quanto a fatiador, quanto a base de cálculo e quanto a contribuinte. Mas a alíquota, quem define é a lei local. Em qualquer município do Brasil, o fatiador do IPTU é a propriedade, posse, domínio útil de imóvel por natureza, seção física na área urbana do município. É como está no CTN. Agora, a alíquota é definida na lei local. Então, quem pensou aqui, pensou, olha, lei complementar nacional para fatiador, base de cálculo, contribuinte. A alíquota, não. E essa exigência de lei complementar nacional está na Constituição Federal, artigo 146, inciso 3º, a linha A. Só lei complementar nacional. Aqui falar em alíquota, quanto a alíquota pode ir para mera lei ordinária local. Só está certo, portanto, o item 2, de forma que o item que corresponde ao gabarito é a alternativa D. Marquem-na. Com isso, nós concluímos esse bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais.